Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. Dessa vez falando da estrutura geológica do relevo brasileiro. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Estrutura geológica diz respeito aos fatores endógenos da formação do relevo. Professor, que nome difícil é esse? Eu não entendi nada. Pessoal, quando eu falo em estrutura geológica, eu quero saber como que é o esqueleto deste relevo. Lembrando, pessoal, o que é relevo? São as formas da superfície terrestre. Uma montanha, um monte, um vale, uma depressão, uma planície, um planalto. Bom, todas essas formas, ela tem uma estrutura, ela tem esse esqueleto que vai me permitir saber como que ele foi formado e por que que ele tem essa forma, ok? E fatores endógenos são fatores de dentro da Terra. Lembre, pessoal, existem tantos fatores endógenos que ocorrem dentro da Terra, quanto os fatores exógenos que ocorrem do lado de fora da Terra, na crosta, na superfície terrestre. Exemplo para vocês. Quando eu falo de fatores endógenos, eu estou falando, por exemplo, de vulcanismo, de tectônica de placas, de terremotos. Tudo isso são fatores que vai modificar a crosta terrestre de dentro da Terra para fora. Um magmatismo, um vulcanismo, são isso. Quando eu falo de um fator exógeno, eu estou falando de, por exemplo, um fator climático, a ação do vento, a ação da chuva, modificando, modelando esse relevo. Então, por exemplo, um vulcanismo numa ilha vai dar um vulcanismo, por exemplo, no mar, ele pode começar lá no fundo do oceano e depositando lava, formando rocha até formar uma ilha. Esse é um fator endógeno. Forma essa ilha, ela vai ser atingida pelo vento, pela chuva e vai começar a moldar esse relevo. Agora é um fator exógeno. Entretanto, pessoal, quando eu falo de estrutura, eu estou falando só de fatores endógenos que ocorrem de dentro da Terra, ok? Bom, pessoal, sabendo disso, a gente vai estudar a estrutura do relevo brasileiro, que ela é composta basicamente de escudo cristalino e bacia sedimentar. Escudos cristalinos, olhando nesse mapa, que tem no livro de vocês também, deixa eu só conferir a página aqui, na página 46 do livro de vocês, essa área em marrom, mais escuro, são os escudos cristalinos, e essa área em amarelo, as bacias sedimentares. Escudos cristalinos são rochas muito antigas, muito resistentes, formadas ainda quando a Terra estava em formação. Tá? São áreas onde você tem um relevo bastante acidentado, porque como são rochas duras, elas não sofreram tanto com a erosão, elas se mantêm ainda bastante ondulada, com bastante rochas bastante duras, não é? São áreas onde a gente encontra bastante jazidas de minerais. Então, observem ali o estado de Minas Gerais, por exemplo. Conseguem encontrar Minas Gerais aí? Encontraram? Minas Gerais, que a gente já viu, por exemplo, foi muito importante para o ciclo do ouro e hoje é muito importante para a produção, por exemplo, de ferro e aço no Brasil, ele está praticamente todo inserido em um escudo cristalino. Então, por isso que boa parte dos nossos minérios a gente encontra em Minas Gerais ou na região do Pará, que também tem uma área com bastante presença desses escudos cristalinos. Tá? Um exemplo de escudo cristalino que talvez vocês já tenham conhecido é a Serra do Mar. Quando a gente vai, por exemplo, para as praias do Paraná, ou para as praias de São Paulo, ou até mesmo para a cidade do Rio de Janeiro, quando a gente vê toda aquela formação, aquele relevo ondulado, aquilo é parte do escudo cristalino. São rochas antiquíssimas, extremamente resistentes, que permaneceram e que fazem parte do relevo hoje. Tá? Bom, se nós temos de um lado o escudo cristalino, do outro são as bacias sedimentares. Elas são formações mais recentes. Lembrando, pessoal, estou falando de rochas antigas, de formação recente, eu estou falando do tempo geológico.
São milhões e milhões e milhões de anos. Tá? Não é uma coisa que aconteceu, por exemplo, no tempo histórico, nos últimos 5.000 anos. Não. Aconteceu nos últimos milhões de anos. Tá? Essas bacias sedimentares, pessoal, elas têm como origem a erosão e deposição de sedimento nas áreas mais baixas. Então, quando eu falo em bacia, pense numa bacia mesmo, numa área côncava, onde você vai jogar alguma coisa lá dentro. Você vai jogar o quê? Sedimento. Você vai jogar solo lá e vai preencher essa bacia. Então, observem essa imagem. Nós temos essa área mais escura, que faz parte do escudo cristalino. Percebam que o escudo cristalino ele é o quê? Todo ondulado, igual nós vimos aqui na área de Serra do Mar. Ó, várias ondas. Lembra da aula passada que eu falei dos mares de morro? Escudos cristalinos, todo ondulado. E no vão desse escudo cristalino formam-se bolsões, formam-se bacias. E a ação da natureza, da erosão, do intemperismo, vai quebrando essa rocha, esse escudo, por mais que essa rocha seja bem dura, uma rocha bem resistente, ela vai quebrando, vai fragmentando e vai o quê? Depositando nessas áreas, nessas bacias sedimentares. Só lembrando, pessoal, erosão é aquela remoção da camada superficial do solo, pode ser através do vento, através da chuva, e ela pode fazer relevos muito bonitos, como, por exemplo, aquela forma que nós vimos bem no começo aqui. Essa forma de um fator exógeno, por exemplo, que está em Vila Velha, no Paraná. Foi a ação da erosão que fez essa forma que nós chamamos de taça. Tá? Ou ela pode causar também sérios problemas, como isso, que é o que? Uma vossoroca. Lembra da vossoroca, da ravina, que vocês viram ano passado, falaram que tinha no Minecraft? É o que? É a ação, quando a ação da chuva ela é canalizada no único ponto e ela acaba levando boa parte do solo, fazendo esses vãos no solo. Tá? E o sedimento é esse material desagregado que é carregado pela água, pelo vento, pelo gelo, onde tem gelo, tá? E que vai o quê? A rocha sofre um intemperismo, ela é erodida, esse sedimento é carregado e é depositado aonde? Nas bacias sedimentares ou, por exemplo, no fundo dos oceanos. Se esse sedimento for parar em um rio, onde que esse rio vai desagar? No oceano, esse sedimento vai para o oceano. Então, por exemplo, assim como os escudos cristalinos são ricos em jazidas minerais, as áreas de bacia sedimentar são as áreas onde a gente consegue encontrar o quê? Petróleo e gás natural. Então, se um dia vocês forem trabalhar, por exemplo, com extração de minério, e você trabalha numa empresa mineradora de petróleo, você vai saber que se você furar no escudo cristalino, você não vai encontrar petróleo. Agora, se você fizer sondagens nas áreas de bacia sedimentar, você vai encontrar. Beleza? Algumas características do relevo brasileiro, pessoal. O Brasil possui um relevo bastante antigo. O que significa isso? Lembrando, tempo geológico, milhões e milhões de anos. Que nós temos esse escudo cristalino, que é um escudo bastante antigo, com rochas bastante duras. Não temos dobramentos modernos, ou seja, os montes, os picos que nós temos no Brasil são muito antigos, não são picos novos. E aqui, pessoal, sempre falando em escala geológica, são milhões e milhões e milhões de anos. A nossa altitude média é entre 400 até 800 metros e nenhum ponto do Brasil passam os 3.000 metros de altitude. Então, o nosso ponto mais alto é o Pico da Neblina, que fica em Roraima, na divisa com a Venezuela, que tem 2.993 metros de altura. Tá? E quais as consequências que o Brasil tem por ser um relevo antigo? Bom, eu comentei com vocês que as praias do Brasil elas são muito bonitas. O mundo todo quer conhecer essas praias do Brasil. Por quê? Primeiro, porque é quente o ano todo. Segundo, por se tratar de um relevo antigo, ele é um relevo muito intemperizado, que foi bem intemperizado e a rocha ela foi bem desagregada. Então, quando a gente olha uma praia, a praia é o quê? É um depósito sedimentar. É uma área de sedimentação. De qual rocha?
do quartzo. O quartzo que está lá no escudo cristalino é uma rocha bem dura, ela sofre a ação da natureza, vai quebrando e é carregada até as praias. E o Brasil, por se tratar de um relevo antigo, tem essa areia bastante fina. Então a gente olha essa praia de Ipanema, por exemplo, a faixa de areia, primeiro, ela é bem longa, porque você tem bastante sedimento ali, e ela possui uma areia bem fina. Essa areia com uma cor bem uniforme, toda amarelada, bem padronizada. A imagem ao lado, nós temos uma imagem de uma praia em Barcelona. Percebam, eu não estou nem falando dessas rochas maiores, tá, pessoal? Olhem para a areia. Percebam que a areia está cheio o quê? Cheio de pedrinhas, cheio de grãozinhos. A coloração da areia é mais escura, está cheio de pedra. Por quê? Barcelona está próximo de uma cadeia de montanhas, a cadeia dos Pirineus. Então, o sedimento que chega até lá é um sedimento mais grosseiro. É um sedimento que não foi tão bem temperizado. Então essa praia ela é cheia de pequenas pedras, não tem uma areia tão fina igual as praias aqui do Brasil. Tá? E por que o Brasil possui esse relevo antigo? Por conta da sua posição. O Brasil está bem no centro da placa tectônica sul-americana. Lembra as ações da placa tectônica, pessoal? Que elas podem ser convergentes, divergentes, transformantes. Nas áreas próximas à placa tectônica, o que a gente tem? Bastante terremoto, que muda o relevo, bastante vulcanismo, que também muda o relevo. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o Chile, que está na borda da placa tectônica sul-americana, o relevo do Chile é um relevo moderno, possui dobramentos recentes. E quando eu digo recentes, pessoal, também estou falando de nos últimos 200 milhões de anos. Tá? O Japão, por exemplo, que está em contato entre várias placas, possui bastante terremoto, tem vulcanismo, possui também um relevo moderno. Agora, o Brasil, por estar no meio da placa tectônica, não sofre tanta influência dela. Aqui não tem tremor, aqui não tem vulcão. Logo, nós temos um relevo antigo. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem a mão constantemente. Qualquer dúvida é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, pelo Sistema Delta, pela plataforma Plural ou pelo e-mail que eu estou enviando para vocês, prof.wagnerchaves@gmail.com. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar me contatando por lá. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais.